Boa tarde, família. Boa tarde, amigos. Boa tarde, pessoal do Agape da universidade. Tá completando um ano que Painho se foi e é difícil passar um dia sem pensar nele, né? Sem lembrar dele. Seja no dia a dia do trabalho, nas decisões que a gente precisa fazer, que a gente toma no dia a dia, nas situações corriqueiras, na rotina com a família, em casa, enfim, em todo momento, toda situação que a gente vive, eu termino lembrando dele, como que ele agiria naquela situação, que conselhos ele me daria, como que ele faria naquele processo de educação da família, enfim, em todo tipo de situação. Como eu não tenho família aqui em Salvador e tenho 3 filhos, sempre fico pensando como o pai e mãe conseguiram dar conta de 4. É muito difícil realmente quando você não tem um apoio, não tem um suporte, né, de alguém. Você mora fora, você não tem ninguém, é só você, sua esposa e seus filhos. Né? Não tem um parente, um irmão, pai, mãe, ninguém para dar esse suporte. E eles que moraram na França um tempo devem ter sentido muita dificuldade, né, com 4 crianças, né, até mais do que eu. E aí sem suporte, né? Não tinha empregada, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha irmão, não tinha ninguém para dar uma ajuda, era só eles. E pai iam junto com a manhã, né? Eles faziam café da manhã, levavam na escola, iam buscar, levavam para passear, fazia jantar, contava história para dormir, enfim, faziam tudo, né? Ele sempre foi um super pai e tentava fazer tudo o que podia por todos nós. Sempre foi assim, era uma característica de Painho. Nessa lembrança de pequeno, né, na França, eu lembro muito pouca coisa. Eu voltei de lá com 5 anos, não tenho grandes lembranças. Mas lembro de coisas pequenas, né, momentos felizes que a gente passou, como por exemplo, quando estava nevando, né, ele levava a gente para escorregar na neve e ele tinha umas bandejas plásticas coloridas que eu não sei para que serviam, mas ele improvisava lá para a gente estar descendo como se fosse um trenó na neve, né? E levava também a gente sempre para muitos museus, castelos, palácios. Painho gostava muito, estava sempre preocupado que a gente aprendesse fatos históricos e culturais dos lugares, né? Estava sempre querendo que a gente estivesse aprendendo alguma coisa nos lugares que a gente visitasse, nos lugares que a gente estivesse morando. Já na minha fase de criança no Brasil, eu tenho muitas lembranças boas, assim, lembranças que me fazem sentir uma saudade, um carinho especial dessa convivência com o Painho. Um exemplo foi, a gente tinha um time de futebol na rua, né? E a gente não tinha um padrão, né? Jogava cada um com sua camisa, não tinha um padrão do time. Então o Painho foi na cidade, no centro aí de Recife, comprou um padrão, né, de futebol, parecido com o que o Vasco utiliza, era todo preto com uma faixa branca aqui no meio. E foi na Livro 7, né, e ele era amigo lá do dono da Livro 7, que eu até hoje lembro o nome, que era Tarcísio, e mandou colocar o escudo a marca da Livro 7 no lugar do escudo do time, né? E chegou pra gente e disse que tinha sido de graça, que tinha sido um patrocínio da Livro 7, e a gente achou o máximo, ficou super feliz porque a gente tinha ganhado um padrão, ainda tinha patrocínio, né? Tinha conseguido um patrocínio. E a gente, arretado, o nosso padrão tá super bacana, super bonito, tem patrocínio da Livro 7 e passou até a se chamar o nome do time Livro 7. Aí depois de muito tempo a gente descobriu que o Painho tinha comprado e tinha levado para Tarcísio só imprimir lá a marca da Livro 7. E tinha colocado e a gente tinha ficado feliz, foi uma coisa bacana que a gente ficou super feliz com esse negócio que ele tinha feito por nós. Outra lembrança tem a ver com o amor que eu tinha, né, o fanatismo que eu tinha pelo jogo futebol de botão. Eu sempre gostei muito de jogar botão quando era mais novo. E Painho sempre me levava na Sertãozinha, que era um quiosque, né, um camelô, né, que vendia botão e acrílico na cidade. E ele sempre me levava lá, levava para gravar os botões, né, colocar o nome, o número do jogador. Outra coisa que ele fez foi um campo de botão. Ao invés de comprar, que tem esses que se vendem nas lojas, ele comprou uma madeira gigante, né, um compensado gigante, e fez o campo com a gente, né? Ele sempre gostava de comprar os materiais
e fazer as coisas dele, né? Fazer um campo de botão, construir uma bomba para aquário de peixe, esse tipo de coisa. Ele mesmo fazia, comprava as coisas e fazia. Isso era muito bacana porque interagia com a gente ajudava de alguma forma e ficava feliz de estar fazendo aquela atividade lá com ele. Ele sempre comprava também medalhas, os troféus dos campeonatos, tudo que ele pudesse estar fazendo para estar deixando a gente feliz, ele sempre estava buscando fazer, nessas coisas que a gente gostava. Aí tem outras coisas também, situações que era muito característica dele, que eu lembro que ele gostava. As comidas, por exemplo, Painho sempre foi uma pessoa que gostava muito de comer, eu também, né, coisas gostosas, diferentes. Então a gente comia muito junto ostras, caranguejos, tacos, escargot, lagostas. Fora isso, tinha as peças de teatro que ele levava a gente. Tinha aquela Um Sábado em 30 lá no teatro lá na cidade, que eu esqueci o nome agora, Teatro Valdemar de Oliveira. Que mais? Tinha também os passeios no Gurgel. Ele tinha um Gurgel velho lá, antigo, que levava a gente para passear. Uma vez até em Itamaracá, a gente ficou lá naquelas coroinhas e o negócio, o Gurgel quase se afogava, porque a gente esqueceu o Gurgel lá, passou o tempo, a maré subiu e quase que o Gurgel ficava ilhado lá dentro do mar e a gente não conseguia tirar. E teve outra aventura, né, que quando a gente morava na Europa já mais velho, com 15 anos, ele alugou um camping car e a gente saiu pela Europa rodando, para Alemanha, Suíça, Itália. Isso a gente adolescente adorando aquela aventura, né, de dormir no carro, na traseira do carro, naquela casa-carro, no camping car. E pai e mãe dormindo também naqueles colchões de casais em cima da cabine de direção. Isso ele já com quase 50 anos, né, já com a idade mais avançada e com essas aventuras aí que deixavam a gente bem felizes, né? Teve uma outra situação, quando a gente alugou um chalé numa estação de esqui no Canadá. A gente passava o dia esquiando e chegava de noite contando as histórias de como tinha sido o esqui, as quedas que tinha levado, as pistas que tinha ido. E ele recebia a gente sempre com aqueles pratos especiais que ele fazia, fondue, raclette, espaguete à carbonara. E a gente passava a noite ali comendo, rindo, se divertindo, contando história, era bem bacana. Teve uma outra situação que também me veio à cabeça agora quando eu estava pensando do que falar para vocês, em homenagem a ele, né, esse 1 ano da partida. Foi um jogo do Sport, né, que ele me levou, né, na Ilha do Retiro. Eu sempre gostei muito de futebol, o Painho nunca gostou, só assistia na Copa do Mundo e olhe lá. E ele me levou para esse jogo, acho que foi Sport e Vitória na Ilha do Retiro. Eu sempre fui fanático, né, como eu falei, e fomos nós dois. Eu lembro que ele levou até um jornal para ler, né, um jornal do comércio lá na época que ele tinha assinatura, e levou para ler lá no estádio, né. Chegando lá, foi o maior público que eu já tinha visto na Ilha do Retiro. Tinha umas 50 mil pessoas, né. Naquela época se colocava muito mais pessoas do que hoje. E estava lotado o jogo. E Painho, no final das contas, passou o jogo todo em pé, né, porque arquibancada de concreto, não conseguiu sentar, muita gente, né, uma pessoa empurrando a outra, não conseguiu sentar e ficou com o jornal em pé, né, sem conseguir ler. E terminou que passou essa situação toda lá, ele fazendo aquilo por mim, né, um programa super desconfortável, mas que no final das contas ele saiu feliz porque eu tinha ficado super feliz em ter ido para esse evento, né, para esse jogo. E enfim, o que eu queria passar para vocês, que queria falar para vocês e para Painho que está em algum lugar me escutando, é que tem muita história, são muitas coisas que a gente viveu, muitas lembranças boas, positivas que eu não vou esquecer nunca. E que me fazem me perguntar, né, será que eu vou ser um pai tão bom como ele foi para mim? Uma coisa que eu me preocupo em um dia conseguir ser um pai tão bom como ele foi para mim e para os meus filhos, né? E eu queria terminar dizendo que
Eu amo muito você, painho, onde você estiver, e que você vai estar sempre aqui no meu coração. Um beijo. Oi, abuelo, tô com saudade de você. Te amo, você mora no meu coração. Oi, abuelo, eu e a Clara estamos com muita saudade de você. Você mora no meu coração. Beijo. Abuelo, tô com saudade. Uma vez eu olhei para as telinhas noites e vi que a você cuidando de mim. Eu amo peixe, eu comprei um aquário comigo de especial pro meu pai. Tchau, beijo. Você mora no meu coração.